Vamos orar. Senhor, nós nos entregamos a Ti o nosso dia, entregamos a Ti os nossos pensamentos, entregamos a Ti, Senhor, toda a direção da nossa vida. Senhor, Jesus, faça-se presente todos os dias e que a sabedoria do Senhor esteja ativada em nós, para que possamos caminhar sabiamente rumo ao destino que o Senhor tem para nós. Livra-nos, ó Pai, dos ataques do inimigo. Livra-nos, ó Pai, das pessoas más. Livra-nos, ó Pai, de nós mesmos. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Nós vimos caminhando no decorrer dessa temporada, né, e principalmente intensificando desde 2020, com questão de pandemia, então nós viemos entrando para todos os dias, e aí tratamos um monte de assunto acerca de libertação, cura da alma, entramos nos ciclos de Deus, no sentido de tempos, das estações, e caminhando. E eu estava pensando esses dias, o que fazer, já que estamos numa mentoria, como diz, num grupo onde nós, todos os dias, lidamos e ministramos e direcionamos, e algo que vem no meu coração é nós começarmos a meditar em alguns livros das Escrituras, olharmos, lermos, entendermos, porque eu creio que essa é uma temporada muito preciosa, que precisamos estar com os nossos fundamentos muito bem ajustados. Então, sempre como a gente está mudando, a gente está sempre trazendo alguma coisa, começamos com as mentalidades, depois a gente volta, a gente para, a gente volta, a gente para, a gente vai, a gente vem. Essa tem sido a nossa jornada, né? Então, vamos começar aí por um dos livrozinhos que eu acho muito interessante. Ele é bem pequenininho, porém dá para a gente tirar muita coisa aí. Abra aí em Judas. Vamos ter leitura. A responsabilidade cada vez mais está crescendo. Então, a responsabilidade de direcionar, a responsabilidade de dar uma direção clara. Tem que ser direções que não estão pautadas somente dentro de uma ideia ou dentro de aquilo que eu penso, aquilo que eu acho. Eu creio que vocês que têm acompanhado todos os dias têm sempre buscado uma direção clara, e nada melhor do que essa direção vir pautado da Escritura e dentro da própria Escritura, né? Então a gente vai estudar o livro de Judas, trabalhando os versículos dele, trabalhando aquilo que amém, trabalhamos aquilo que esses homens entenderam na sua época, aquilo que esses homens direcionaram e já visionavam, né, aquilo que eles receberam do Senhor Jesus e que direcionou e direciona, né, toda a nossa vida. Então, Judas 1, e só tem um. Né? Então, Judas 1, 1. Ele começa dizendo assim, nós vamos ler o 1 e o 2 aqui. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus, Pai, e guardados, chamados em Deus Pai, e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Então nós começamos com Judas, né? Esse Judas, obviamente, não é o Judas Iscariote, mas é o Judas que foi chamado e foi colocado aí pelo Senhor. Havia dois Judas, e esse chamamento dele está lá em Mateus 13, 55. Na verdade, esse Judas aqui, ele seria o Judas, o próprio irmão, isso. Mateus 13, 55. Esse seria o Judas, irmão de Jesus.
E Tiago aqui é o irmão dele. Então, esse seria Judas, irmão de Jesus. Então, ele coloca aqui, no versículo 55, não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e os seus irmãos Tiago, José, Simeão e Judas? Então, esse Judas aqui é o Judas que ele era o irmão de Jesus. Abra aí Marcos 6,3, que também fala a respeito desses irmãos de Jesus. Diz assim, não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simeão? E não vive aqui entre nós os seus irmãos? Escandalizaram-se nele. Então, o primeiro fator aqui que eu acho muito interessante é entrando em todas as cartas, todos os livros, todos esses escritos desses apóstolos, eles sempre começam com o que nós chamamos de uma saudação. Eles começam, então, né, como seria o nosso bom dia, ou e aí, irmãos, ou shalom, né, que a gente sempre se apresenta. Porém, esses escritos, eles vinham sempre autenticados com a sua, como que eu posso falar aqui, a sua origem. E isso é muito interessante pautar para nós. Qual é a nossa origem? Ou da onde nós viemos? Em que escola pertencemos? Irmãos, o que mais vemos nessa geração são pessoas sendo as suas próprias plataformas de lançamento. Ou seja, de onde você veio? De lugar nenhum. Quem foi o teu mentor? Ninguém. Quem foi aquele que liberou o teu chamado? Jesus. É muito interessante isso. Como eu vejo isso, né? Não precisa, é Jesus. E quando você olha para a vida desses homens, que foram homens notáveis, pessoas que andaram com o próprio Jesus. E aqui nós vamos ver que o mais interessante é que Judas, colocado como irmão de Jesus, mas ele não coloca Judas, irmão de Jesus, irmão de Tiago. Ele coloca Judas, servo de Jesus. Porque eles entenderam, e ele entendeu primeiro a quem ele servia, e depois a quem era o conjunto de família, ou o conjunto, ou o corpo que ele pertencia. Esse é um fator muito importante. Se você quer andar diante do Senhor em graça, andar diante do Senhor realmente em um estado de virtude da parte dele, você primeiro precisa entender, como esses homens entenderam, a quem você serve e quem é aqueles que te direciona. Se nós olharmos a maioria das cartas, você vai ver, por exemplo, o apóstolo Paulo, o apóstolo João, o apóstolo Pedro, Tiago. Vocês vão ver eles sempre falando disso, como que eu posso dizer, desse chamamento deles. Então eles começam então dizendo, olha, eu, Judas, né, o versículo 1, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, e agora eu estou escrevendo aos chamados, aos amados do Deus Pai, e também àqueles que são guardados em Jesus Cristo. Então, veja, para que ele está endereçando todo. Sim, esse, no caso deles, o próprio Jesus aqui, né? Mas eles andavam como que eu posso dizer aqui? Eles andavam como corpo. Por que eles colocam como Tiago? Por que eles vão colocando esses nomes? Por que eles vão referindo nomes? Porque eram pessoas notáveis da época. Se nós vamos ver, há um escrito que eu acho muito interessante do apóstolo em Atos, que é o comissionamento do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo já comissionado por Deus, depois de uma temporada, né, de 14 anos sendo instruído, você vai ver que ele vai para Jerusalém, ele é comissionado, ungido, recebe a imposição de mão do apóstolo Pedro, para poder ir autenticado.
porque Pedro era uma voz, e sempre foi uma voz apostólica no meio da igreja, principalmente no primeiro século. Então, Pedro, ele assume essa voz apostólica ali, junto com Tiago e junto com alguns dos apóstolos que andaram com Jesus. Então, para que se pudesse ter validade o ministério dele. Eu vou de novo falar algo que o apóstolo Paulo de Tarso, não o apóstolo Paulo de Tarso da Bíblia, mas o apóstolo Paulo de Tarso bíblico, né, de São Paulo, o apóstolo Paulo de Tarso, uma vez conversando, ele falou algo que isso me chamou a atenção claramente. Ele falou: olha, apóstolo, nós precisamos ter mais conferências proféticas. Nós precisamos andar com mais conferências proféticas. E na minha cabeça, a primeira coisa que veio vamos fazer congressos de profeta, né? Então vamos arrebentar em congressos de profeta, que se está faltando isso daqui, nós vamos fazer. E aí ele segue, então, explicando. As conferências proféticas não é assim, eventos. Irmãos, quem está fazendo as conferências das profecias e palavras que está sendo liberado nesse século? Quem são as conferências? Quem confere? Para quem nós estamos submetendo e conferindo as nossas atitudes, revelações e ensinos? Quem tem dado um aval naquilo que eu tenho ensinado? Com essa onda de que tudo é profético, com essa onda profética da igreja, nós vamos entender que nós extrapolamos uma coisa chamada conferência. Ou seja, não há quem confere e não deixamos que ninguém julgue aquilo que eu estou falando. Por quê? Porque foi Jesus que me deu. Jesus falou comigo. Jesus me trouxe essa revelação. Eu vou dar um exemplo aqui, irmãos. Houve um fator, eu estou dizendo de um caso bizarro, né? Quem lembra aqui, no começo da pandemia, que um áudio circulou, mas circulou. E eu falo porque eu tive testemunhos disso, né? E que ia ter uma escuridão de 3 dias. Quem lembra desse áudio? Jesus, ia ter uma escuridão de 3 dias. 3 dias ia ficar no escuro. Então, compra vela, compra isso, que meu Deus do céu. Né? E isso rodou e muitas pessoas perguntavam: apóstolo, meu Deus do céu, o que nós faz com isso? Eu falei: irmão, tem um botão chamado delete, né? Deleta assim, vai pluk. Porque é, é, na igreja tinha uma moça que ela tinha um supermercado, ela falou: apóstolo, né? As minhas velas acabaram. Um dia antes, todo mundo saiu comprando velas, saiu comprando não sei o quê. Eu falei: gente, quem está conferindo essas coisas? Um fator importante aqui, e depois nós vamos ver a continuação do escrito de Judas, que é muito importante, ele vai exatamente nesse ponto. Irmãos, você está comendo um monte de ensino, mas deixa eu te contar, quem está conferindo isso que você está comendo? Você já parou para pensar? Eu vou dar uma palavra aqui. Preste atenção nesse ponto. Só um minutinho. Uma das coisas que eu tenho falado ao longo desse tempo é que daqui para 1 ano, 2 anos, eu até uso esse termo, né? A gente vai ter a maior diarreia espiritual que a gente já viu da história. Por quê? Porque a gente está comendo de tudo. Hoje, com essa onda como que eu vou dizer aqui, da internet, ficou fácil, todo mundo foi para a mesma plataforma, nós fomos para o virtual. Antigamente, a gente não tinha despertado para essa questão virtual. Mas de 2020 para cá, todos despertaram para o virtual. Então, aquilo que estava oculto, né, nas suas congregações, algumas aberrações que estavam limitadas a um grupo, foi expandido para um todo. E nós passamos a comer tudo isso.
Gente, a gente estuda do fulano, do ciclano, do beltrano, do beltrano, do beltrano, do beltrano. Se você parar, a gente virou uma máquina de ouvir, né? Estamos ouvindo, 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 aprendendo, 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 aprendendo. Mas se pararmos para pensar, nós não colocamos mais um filtro. Ou seja, quem conferiu profeticamente tudo isso? Quem está validando tudo isso? E o apóstolo Judas aqui, ele coloca exatamente isso. Olha, eu, Judas, apóstolo, ou seja, servo do Senhor, chamado e comissionado por ele, sendo também irmão de Tiago. E agora eu estou endereçando tudo que eu estou escrevendo aqui aos chamados, aos amados e aos guardados. Veja aqui, queridos, 3 pontos que ele coloca. 1, aos chamados. 2, aos amados. 3, aos guardados. Então eu coloco diante de vocês aqui, né, ele está colocando, eu estou escrevendo aqui para vocês que foram chamados por Jesus Cristo, que foram amados pelo Pai e que estão sendo guardados pelo Filho. Eu escrevo para vocês pedindo que a misericórdia do Senhor, pedindo que a paz do Senhor e pedindo que o amor do Senhor seja multiplicado na sua vida. Então, mais uma vez, eu coloco aqui, irmãos, um ponto mais interessante, um ponto mais crucial aqui, disso que nós precisamos aprender. Eu volto naquilo que eu estava falando. Precisamos viver diante de uma conferência. Precisamos viver diante de um fator conferência. Um ponto interessante que nós lidamos no conselho, eu escuto muito no conselho, é que o CAB, ele quer entrar como uma voz profética para a nação. Mas o que eu tenho no meu íntimo aqui é que é como que se fosse um selo de autenticidade, não é sendo os maiores, não, mas é como assim, um selo. Cara, foi conferido isso daqui, passou por uma conferência. Ó, esse ensino aqui passou por uma conferência. Esse ensino aqui, ele está conferido. Você pode comer. É como o selo, né? O selo da Anvisa aqui, o selo, ou seja, passou. Não vai te dar diarreia, você entendeu? Você vai tirar proveito. Não vai te trazer prejuízo. Vai te trazer sustento. É mais ou menos isso que nós precisamos. E quando Judas se apresenta, então, como eu disse, ele se apresenta colocando 3 fatores e pedindo que algo seja multiplicado em 3 áreas da sua vida, ou seja aumentado, que haja um aumento da parte disso, que haja um acréscimo e que seja acrescentado primeiro na tua vida a misericórdia. Irmãos, você que foi chamado, amado e guardado, primeiro, é isso aí. Foi um comentário aqui, né? É chamado por Bill Hamon, ele é um grande profeta e ele diz que isso é o presbitério profético, né? Ou seja, os maduros, a reunião dos maduros. Primeiro, ele diz que a misericórdia seja acrescentada na sua vida. Você quer continuar dentro do chamado, dentro do amor e dentro da segurança? A primeira coisa que tem que ser aumentado na tua vida é a bondade do Senhor. Que a misericórdia do Senhor te alcance cada dia mais. Que a misericórdia do Senhor se expanda sobre a tua vida, ou seja, que essa bondade e essa visão acerca da aflição, porque misericórdia é isso, é uma bondade e uma boa vontade acerca das misérias e aflições de alguém. Então ele começa dizendo que o Senhor aumente sobre ti um olhar de amor dentro das tuas aflições. Ou seja, naquilo que é aflição na tua vida, naquilo que passa a ser um tempo de aflição, ou aquilo que você passa, ou os momentos da sua vida, eu quero declarar, como o apóstolo Judas, querido, que em todos os tempos que você estiver passando, que o olhar misericordioso do Senhor seja aumentado sobre a tua vida.
que o olhar de graça, que esse olhar compassivo do Senhor acerca das tuas misérias, acerca das tuas aflições, acerca dos teus momentos difíceis, acerca dos teus momentos de angústia, que esse olhar da parte do Senhor seja multiplicado sobre ti, que ele enxergue com uma amplitude cada dia maior para essas tuas dificuldades, te tirando delas. Amém? Essa é a oração do apóstolo. Essa é a oração desse homem, dizendo, olha, eu estou orando aqui por vocês, para que em todo tempo, e principalmente nos tempos de miséria, o Senhor aumente a misericórdia, mas também o Senhor aumente a paz sobre a tua vida, que o Senhor te coloque num estado pleno, em uma dimensão, aonde, mesmo que você esteja passando por dificuldade, você venha viver num estado pleno de paz e amor. Então, ele começa dizendo isso, que você seja submetido ao estado de paz, a um estado de graça e a um estado de amor. Lendo um dos livros de Rick Joyner, ele fala sobre a capa da graça de Deus. A capa da graça é a capa é a capa da humildade. A capa da graça, ela te leva ao nível de humildade. Ele te leva ao nível de você ser irresistível ao Senhor. Na verdade, é uma capa assim, ele até coloca, né? Quando o Senhor dá essa capa para ele, né? Ele está vestido com essa capa, ele fala assim, Senhor, mas com essa capa aqui eu estou parecendo mais tipo assim, um necessitado, né? Porque ele estava chegando no nível de guerreiro, né? De um cara que estava na linha de frente, ele com aquela capa, rapaz, eu estou aqui parecendo um largado, né? Com isso daqui. Ele falou, mas é essa capa que te torna cheio de poder. É essa capa aqui que te torna com autoridade. É porque essa capa foi a capa que o próprio Senhor Jesus usou. É essa capa que Jesus usou para trilhar. É a capa da graça de Deus, é a capa da humildade. Então ele começa dizendo sobre isso, que para você andar e prosseguir, e depois você vai ver o decorrer desse livro, por isso ele começa dizendo, olha, eu estou escrevendo para vocês, chamados, amados e guardados, e eu estou escrevendo algo, e eu preciso que algo seja aumentado em vocês. O nome do livro é A Batalha Final, do Rick Joyner. E ele escreve assim, não sei, esse é Rick Joyner, chama Batalha Final. Já foi colocado até nos grupos aí. E ele começa dizendo, olha, que a paz, perdão, que a misericórdia, que a paz e que o amor seja multiplicado. Por quê? Por que eu preciso que isso seja aumentado? Versículo 3. Ele diz o seguinte, amados, quando eu empregava toda a diligência em escrever acerca da nossa comum salvação, ou seja, olha, eu estava aqui empregando eu estava, como diz, com muita potência, ensinando vocês acerca da salvação, acerca da fé, acerca do chamado, acerca do reino. Eu estava aqui ensinando vocês, ou seja, escrevendo acerca disso, que como que eu posso dizer? Eu estava trabalhando, essa é a palavra, com toda a minha força para exortar e animar vocês. Foi que me senti obrigado a corresponderme com vocês, exortando-vos. Aí ele coloca, olha, eu estava aqui, entendendo, e nessa lida diária, e aqui, querido, eu vou colocar um ponto, eu vou colocar assim, um coração pastoral, um coração apostólico. Eu estou vendo ele expressar o coração dele, dizendo, olha, gente, eu estou aqui com o meu mandado apostólico, eu estou aqui com o meu comissionamento,
eu estou aqui me esmerilando aqui, me esforçando com toda a força para edificar o corpo de Cristo, mas no meio e no decorrer disso daqui, no decorrer dessa minha tarefa, eu percebi algo que está acontecendo no meio da igreja. E por isso eu me senti obrigado a parar isso que eu estava fazendo para exortar vocês. Mas exortar aqui não é o lado de exortar, de corrigir, mas exortar é de chamar para o meu lado. Eu me senti a obrigação de chamar vocês para perto para falar uma coisa. Olha o que ele está dizendo. Eu me senti aqui na obrigação de falar, gente, para um pouquinho aqui. Eu estou edificando vocês na fé, eu estou edificando vocês na salvação, eu estou edificando aqui com os ensinos que recebi, mas eu preciso parar aqui um pouquinho e dizer para vocês, queridos, vocês precisam lutar pela fé de vocês. Olha que ponto que ele coloca aqui. Vocês precisam batalhar. Vocês precisam lutar diligentemente pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Entenda isso que ele está dizendo aqui. Por que eu preciso lutar pela minha fé? Por que eu preciso lutar pela minha fé? Por que o apóstolo Judas, por que esse homem, ele coloca nesse ponto, você precisa com muita diligência, com muita potência, com muita sabedoria, lutar pela tua fé? Por que você precisa brigar pela tua fé? Por que você precisa esforçar para manter a tua fé? Olha que sério isso que ele está dizendo. Olha como eu posso dizer, que chocante, ou um chacoalhão, essa seria a palavra. Ele está dizendo, olha, eu estou ensinando os princípios de Deus, eu estou te ensinando isso, eu estou te ensinando aquilo, a gente está aqui lutando, fazendo, ativando a igreja, mas eu vou dar uma paradinha aqui e eu só preciso falar uma coisa. Irmãos, não afrouxe, não. Cuidado. Continue lutando pela fé que te foi entregue. Continue brigando por isso. Continue zelando por isso. Para e zela. Sabe por quê? Pois certos indivíduos se introduzem com dissimulação, os quais desde muitos foram antecipadamente pronunciados por essa condenação. Homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça do nosso Senhor Deus e negam o nosso único soberano Jesus Cristo. Olha o que ele disse. Gente, começou a entrar no nosso meio gente sorrateira que tem cara de piedade. Gente que tem ensinos de piedade. Ensinos que estão sendo colocados que tem cara de coisa boa. Mas no fim disso daqui vai arrancar a tua fé e vai desviar você do caminho. Então eu vou dizer, irmãos, guerrei. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil você permanecer na fé. Por isso ele usa o termo lutar. Ele não disse vigie pela tua fé. Ele não está dizendo, olha, simplesmente mantenha cuidado. Ele está dizendo lute por ela. Porque a todo custo, querido, todos os dias, circunstância, pessoas, ensinos estão vindo como um guerreiro para arrancar a tua fé. Todos os dias, querido, você está sendo simplesmente bombardeados a deixar a tua fé. Você está sendo todos os dias levado a deixar a tua fé. Por isso, a primeira exortação que ele está deixando é, irmãos amados, lutem, não afrouxem, lutem. O apóstolo Judas, ele começa colocando como homens, depois ele vai colocar para os seres espirituais, ele vai citando e colocando aqui por que eu preciso lutar. Então, mais uma vez, eu coloco aqui, nesse ponto, o primeiro ensino,
ou a primeira coisa que Judas nos orienta é: há um inimigo, e eu não estou dizendo humano, há um inimigo que precisa ser vencido. E esse inimigo é os roubadores de fé. Você tem um chamado, você foi amado e você está sendo guardado. Por isso que a misericórdia, a paz e o amor sejam aumentados, para que a tua fé continue. O Senhor Jesus, ele coloca algo interessante. Ele diz assim: quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra. Esse é um fator que ele deixa muito claro. Nos últimos dias, encontraríamos fé. Quando o Senhor Jesus vier de novo nos buscar, teremos fé. E o irmão dele, Judas, escreve: por isso, guerrei. Porque quando você menos pensar, quando você menos pensar, pensar é bom, né? Quando você menos pensar, você pode já ter perdido a tua fé. É um processo simples, é um processo dinâmico e orgânico a perca da fé. É o processo diário de decepções, é o processo diário de frustrações, é o processo diário de marcas, é o processo diário de escândalos, é o processo diário de feridas, que quando você vê, a tua fé já foi embora. Por isso, lutem. Irmãos, todos os dias, lutem, porque há inimigos tentando roubar a tua fé. E sem fé, ninguém vê a Deus. Seja dificuldades, seja aflições, seja ensinos, seja pessoas, o que for, a todos os dias, um movimento estratégico e organizado e sistemático de Satanás para arrancar a tua confiança. Veja quando você se converteu. Você confiava em Deus de uma maneira plena e pura. Mas ao passar dos anos, nós vamos ficando simplesmente incrédulos. Incrédulos no chamado, incrédulos vou colocar aqui, no mentoriado, incrédulos na paternidade, incrédulos na direção, incrédulos, 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 incrédulos. Por quê? Porque deixamos que a nossa fé fosse roubados. Por isso, a primeira exortação de Judas, e eu termino aqui, dizendo: irmãos, amados do Senhor, guardem, selem, mas não só isso, lutem, lutem pela tua fé. Lutem pela tua fé. Porque todos os dias há um guerreiro armado lutando contra você para te roubar. Eu oro como Judas dizendo que a misericórdia, que a paz e que o amor seja aumentado na tua vida, derramado, porque você foi chamado, você foi amado e você está sendo guardado. Em nome de Jesus, eu declaro isso sobre ti. Que o Senhor te abençoe. Amém? Hoje, veja quem foi ou o que foi que está roubando a sua fé. Amém? Deus abençoe, queridos.